Bom dia, meus amores, que saudade que a vovó tava de vocês. Como a vovó prometeu, eu vou contar para vocês a vida de São Domênico. São Domênico foi um santo italiano, o mais novinho dos santos, que não teve que ser martirizado. Domênico em italiano, em português quer dizer domingos. E eu tenho um neto, como eu falei para vocês, que chama Domênico, é esse que tá aqui. Olha que lindo. Dia 29 ele vai fazer 6 anos. E ele tem esse nome porque o bisavô dele era italiano e chamava Domênico. Então, o São Domênico, ele nasceu em 1842, em Turim, lá no norte da Itália. Lembra que a vovó falou que a Itália parece uma bota? Então, é lá em cima, na região de Turim, que São Domênico nasceu. Ele era de uma família muito simples, o pai dele era ferreiro, fazia ferradura para cavalo, naquela época não tinha carro, né? E outras coisas desse estilo. E a mãe dele era costureira, e eles eram 3 irmãos. E desde pequenininho, a família era muito cristã, muito católica. E São Domênico, ele sempre fez essa promessa para ele mesmo, que ele queria ser padre e que ele queria ser santo. E ele era acólito. Vocês sabem o que é acólito? Acólito é aquela pessoa que ajuda o padre durante a missa. E ele tinha 7 aninhos e ele já era acólito. Ele era tão fervoroso e tão apaixonado por Jesus e por Maria, mãe de Jesus, ele ia todos os dias da igreja. A igreja estava fechada, podia estar nevando, ele ficava na porta da igreja esperando a igreja abrir. Aí foi permitido que com 7 anos ele fizesse a primeira comunhão. Ele era muito novinho, mas como viram a devoção dele, deixaram que ele fizesse a primeira comunhão. Com 12 anos, ele entrou para uma companhia de São João Bosco. São João Bosco, que naquela época foi professor dele. E ele então falava com o que ele falou. São João Bosco falou assim para ele: nossa, esse é um belo tecido, querendo dizer que podia fazer muita coisa para ele. E falou para ele, para o Domênico. Ele falou: eu sou o tecido e o senhor é o alfaiate, então faça de mim o que for preciso. E foi isso que aconteceu. E São Domênico, pequenininho, sempre lá aquele princípio, o princípio de vida dele, ele dizia que ele preferia morrer do que pecar, porque ele queria ser santo, então ele só queria fazer coisas boas, viver retamente. E um dos princípios dele também era a alegria, viver com amor e alegria todos os dias da vida. Nessa escola, com 12 anos, ele com um grupo de amigos formou uma companhia da Imaculada, onde eles adoravam Nossa Senhora e rezavam para ela sempre em forma de música. E muitas vezes, na hora do intervalo, ao invés de ele estar brincando com os coleguinhas, ele ia para a igreja e ficava rezando na frente do sacrário. Imagina só, uma criança tão pequenininha e tão devota assim, né? Então, e ele era tão bom, ele tinha assim o dom de apaziguar as pessoas. Então, muitas vezes estava tendo uma briga, ele entrava no meio da briga e apartava, apaziguava. Uma vez, eles contam até que tinham 2 amiguinhos brigando muito e um ia jogar uma pedrada no outro. Sabe o que ele fez? Entrou no meio dos dois e falou: joga a primeira pedra em mim. A briga parou, porque todo mundo gostava muito dele, ele era muito bom, né? Outra ocasião, teve um coleguinha dele que era muito arteiro, muito danado, fez uma arte terrível. E ele assumiu a arte perante os padres, falou que ele que tinha feito aquela coisa errada. Porque o amiguinho dele era tão arteiro que se fizesse mais uma arte, ia ser expulso do colégio. Então ele falou: se falar que sou eu, eles não vão me expulsar. E foi isso que aconteceu. E só que com 14 anos ele começou a ficar muito doente. Ele era muito magrinho, muito frágil. O que ele tinha de grande, de amor, de coração bondoso e de alegria, que apaziguava, onde ele chegava, no ambiente que ele chegava, ele já transmitia essa paz e essa alegria. Só que o físico dele, ele era muito magrinho, muito frágil. Com 14 anos ele começou a ficar doente. E quando descobriram, ele estava com tuberculose. Aí ele mudou de cidade para ser tratado, mas antes dele completar 15 anos, ele já sabia que ia morrer. Então, ele chamou o pai dele para poder rezar com ele, porque ele sabia que não ia dar tempo do padre chegar. E ele então conversando com o pai dele, ele já falou assim que ele estava vendo o paraíso. E logo em seguida ele morreu. E a primeira pessoa que escreveu a biografia, a história de vida dele,
foi São João Bosco, que foi professor dele. E isso inspirou até o Papa Bento XVI, que ficou tão encantado com a vida daquela criança tão santa e tão nova, que se inspirou para ser padre baseado na vida de São Domênico. E foi o Papa Pio XII que o canonizou. Viu que história mais bonitinha, uma criança tão santa? Então, todo mundo ele sabia, né? Ele não conseguiu ser padre, mas ele conseguiu ser santo, tá bom? Se vocês gostaram dessa história tão linda e tão pura de São Domênico, compartilhe com os amiguinhos, dá um joinha e comenta com a vovó, tá bom? Um beijo.